Graça e paz, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, ao meu coração. Eu queria trazer uma mensagem cujo título é: Queres ser coroado? Quer você ser coroado por Deus, receber a coroa de Cristo? A Bíblia fala para nós sobre 3 coroas, e eu queria meditar com os irmãos nesse estudo sobre essas 3 coroas de Cristo. A primeira delas se encontra lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 29. Mateus, capítulo 27, versículo 29, fala da primeira coroa que Cristo recebeu. Não recebeu da parte de Deus, mas recebeu da parte dos homens, não como honra, mas essa primeira coroa que Jesus recebeu foi como escárnio, como blasfêmia, como zombaria. Diz assim, Mateus 27, versículo 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve-se, rei dos judeus. No capítulo 19 do Evangelho de João, fala que Pilatos mandou colocar uma placa em cima da cruz de Jesus, dizendo Jesus Nazareno, rei dos judeus. Colocou tanto em hebraico, como em aramaico, como em grego. A segunda cruz que eu queria falar com os irmãos está lá em Mateus, está lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, o verso 12. Apocalipse 19, 12 diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E o terceiro e último é em Apocalipse também, volta um pouco as páginas da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, a terceira coroa que a palavra de Deus fala. Apocalipse capítulo 2, verso 10, escreve palavras de Jesus à igreja sofredora, uma igreja que estava sofrendo muito, a igreja de Esmirna. Diz assim: não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses 3 textos que nós lemos falam de 3 coroas. A primeira é uma coroa que Jesus recebe dos homens. A segunda é uma coroa que Jesus recebe de Deus. E a terceira, por ele ter sido coroado por Deus, ele outorga, ele dá essa coroa àqueles que são fiéis até a morte. Queria rapidamente falar um pouco sobre essas 3 coroas. A primeira coroa, a coroa que foi entregue pelos homens, em Mateus capítulo 27, no versículo 19, é uma coroa que expõe a vergonha. É uma coroa que aparentemente os judeus, numa conspiração junto com os romanos, eles acharam que tinham vencido, acharam que tinha acabado com Jesus, achavam que Jesus era um charlatão, achavam que Jesus era um que queria, ele era um blasfemo. Os judeus achavam, os fariseus, os religiosos da época achavam que Jesus estava blasfemando, porque ele se dizia ser Deus, se dizia que poderia perdoar os pecados. Eles não creram em Jesus, e arrumando uma desculpa, falou que ele queria uma revolução política, e por causa disso aí Roma se envolve, Pilatos se envolve, e eles acharam que tinham matado Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele diz assim, que a minha vida eu não a dou, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou voluntariamente. A cruz é um emblema, porque os judeus, o imperador romano, Pilatos, acha que colocou um fim em Jesus. Os soldados ainda blasfemam de Jesus, dizendo assim: olha, você salvou a tantos,
não consegues salvar a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. É o emblema, porque eles acham que eles ganharam, que eles venceram, que eles crucificaram a Jesus. Mas Jesus, quando ele vai à cruz, ele está consciente. Lá no capítulo 12 de Lucas, eu quero convidar você a acompanhar aí, aonde você estiver, acompanhar Lucas capítulo 12, no versículo 30. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, vai dizer assim: Evangelho de Lucas, capítulo 12, e vai dizer que ele tem um batismo e que ele está ansioso por esse batismo. Ele não vê a hora de chegar a esse batismo, e é o batismo da sua morte. Em Mateus capítulo 16, ele pergunta aos discípulos, ele trabalhando com os discípulos, doutrinando os discípulos a respeito de quem ele era, a respeito que ele morreria, que ele traria salvação às pessoas. E ele pergunta aos homens, que dizem os homens que eu sou? Aí alguns dizem, alguns dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és João Batista. E ele fala, mas e vocês? E aí os discípulos falam, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele fala assim, olha, bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi meu espírito, e diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus, ele traz isso, que a igreja é triunfante. E ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas no mesmo texto seguinte, ele fala assim, olha, importa que eu vá para Jerusalém e que eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui é um emblema, porque os homens, os judeus, acharam que eles estavam matando Jesus, estavam crucificando a Jesus, mas não foi isso. Jesus deu a sua vida voluntariamente. E é interessante o outro texto que a gente lê de Apocalipse, no capítulo 19. É um texto que vai dizer que Jesus recebe uma outra coroa. Não é uma coroa de espinho. Não é uma coroa de vergonha, de zombaria, mas ele recebe uma coroa do próprio Deus. E no capítulo 19, de Apocalipse, lá no finalzinho, no capítulo 19, no verso 12, vai dizer assim, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Há dois tipos de coroa. A primeira coroa é chamada de diadema, que é a coroa real, que é a coroa que somente o imperador poderia usar. Jesus, ele não apenas tem uma coroa, mas ele tem várias coroas. Não é apenas uma diadema, mas é várias diademas, mostrando que Deus, em Cristo, fez Cristo Senhor sobre todas as coisas. Não é agora os homens que estão zombando de Jesus, mas é Deus, por causa da obediência de Jesus, obediência até a morte de cruz. Deus o deu uma coroa, que ninguém pode usar a coroa, que somente Cristo pode usar. É interessante como hoje as pessoas, elas têm juízo, dizem sobre tudo. Elas querem trazer dilemas sobre todas as coisas. As pessoas querem colocar juízo sobre todas as coisas, querem julgar todas as coisas. E alguns acham que Jesus é um charlatão, alguns julgam a Jesus. Nós podemos julgar a igreja, podemos julgar o pastor, podemos julgar o que for, mas a Bíblia fala a respeito do senhorio de Jesus. E não foi nenhum homem, foi Deus que o fez Senhor. A primeira pregação da igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando por uma multidão, Pedro diz assim, olha, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Não é alguém que disse, Deus declarou que Jesus é Senhor e Cristo.
Ele mudou a história. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor daqueles que o buscam e que vivem verdadeiramente. Terceiro tipo de coroa, essa coroa que eu quero enfatizar um pouco aqui com os irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, e é essa terceira coroa que eu quero falar com vocês, quando a igreja de Esmirna. É interessante que a igreja de Esmirna foi uma igreja muito sofredora. Alguns estudiosos do livro de Apocalipse dizem que a igreja de Esmirna, ela estava plantada no quartel-general do inferno. Foi uma igreja muito perseguida. Mas, ali naquela época, a igreja de Esmirna, aqueles que se declaravam cristãos, tinham seus bens confiscados. Tinha suas posses confiscadas. E era uma igreja materialmente pobre, porque aquele que se convertia tinha os bens confiscados por Roma. O texto vai dizer assim, no versículo 9, Apocalipse 2:9, eu sei as suas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E diz assim o texto, versículo 10, não tema das coisas que há de padecer. É interessante que muitas vezes nós queremos uma mensagem que nos traz alívio. Nós queremos uma mensagem que nos traz felicidade, que nos traz conforto. Mas Jesus, quando escreve para aquela igreja, fala assim, olha, não tema as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para que sejam tentados, e tereis tribulações de 10 dias. É como aquela igreja passando por tanta luta, por tanta tribulação, tanta pobreza. E precisando de uma palavra, e vem Jesus e fala assim, olha, vocês estão passando por tribulação, mas vocês vão ter mais tribulação ainda. E vocês vão passar por tribulações e vai ser durante 10 dias. Mas ele fala, mas uma coisa eu quero de vocês, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus está falando, olha, não é, o que eu quero de vocês é fidelidade. Que no meio da tribulação, da luta, que vocês sejam fiéis. Diante desse quadro que nós estamos vendo aí, eu vejo tantas pessoas pregando promessas e trazendo promessas. Oh, logo, logo essa luta vai acabar, logo, logo essa tormenta vai acabar, logo, logo as coisas vão melhorar para a sua vida, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E nós queremos buscar felicidade. A igreja está o tempo todo atrás de felicidade, atrás de prosperidade, atrás de sucesso, atrás de bem-estar. Mas o que Deus quer de mim e de você, igreja, Ele quer de nós fidelidade. Ele fala assim, ser fiel, se necessário até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Para Deus, é muito mais importante fidelidade. Enquanto as pessoas buscam felicidade, o que Jesus quer de mim e de você é fidelidade. A pergunta é, será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar pessoas fiéis a Ele? Ele vai encontrar pessoas que amam mais a vinda dele, que ama mais as coisas, deseja as coisas futuras, ou vai encontrar uma igreja preocupada com o bem-estar aqui e agora? Olha, eu falo para você, eu não quero ser profeta do Apocalipse, eu não quero ser esses profetas fatalistas que só traz notícias ruins. Eu também quero bem-estar. Eu sei que você também quer bem-estar, a gente busca bem-estar. Se der para a gente viver uma vida aqui nesse mundo de conforto, bem. Mas isso não pode ser o norte da nossa vida, não pode ser o projeto da nossa vida, não pode ser a regra da nossa vida. O que nós precisamos ter é buscar em Deus fidelidade. Que a igreja do Senhor, muito mais do que buscar felicidade, que busque ser fiel diante de Deus, apesar, a despeito de todas as lutas, de todas as adversidades, que Deus encontre em mim e em você pessoas fiéis a Ele. Hebreus capítulo 11 vai dizer a respeito de Moisés, na galeria dos heróis da fé, quando o autor aos Hebreus fala a respeito de Moisés, capítulo 11, lá na galeria dos heróis da fé, no versículo 24, vai dizer assim que pela fé, Moisés, quando já homem,
recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ele contemplava a coroa. E aí a Bíblia diz que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Ele trocou, ele preferiu ser maltratado junto com o povo judeu do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Se perguntasse, Moisés, qual você quer? Você quer conforto? Você quer viver uma vida de prazer aqui na terra? Ou você quer aguardar o galardão de Deus? Ele falou assim, olha, eu sei que há um galardão, eu sei que há uma promessa, eu sei que há um novo céu e uma nova terra. E é isso que eu almejo. E a Bíblia diz que ele anda, ele caminha como aquele que vê o invisível. Igreja do Senhor, qual a coroa que Jesus, ele teve a coroa dos homens de vergonha, de dor, de emblema de vergonha e dor, conforme diz o hino. Mas ele teve a coroa de Deus, a coroa diadema. E Apocalipse capítulo 2 diz assim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquela coroa não é a coroa diadema. Ali o texto no hebraico é a palavra Stefano, que é a coroa do vencedor, é a coroa daquele que chega na reta final, a coroa daquele que é do lutador, daquele que vence, daquele que lutou e por lutar ele venceu, aquele que caminhou e venceu a corrida, que venceu os obstáculos. Essa coroa, que é a Stefanos, ou Stefanóis, que é no plural, que é coroas, essa coroa tem aquele que ama a vinda do Senhor e aquele que é fiel a despeito de toda dor, de toda luta e de toda adversidade. Quero terminar lendo 2 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ah, como eu quero dizer isso. Como eu quero combater o bom combate. Como eu quero chegar no final da minha vida cristã e falar, completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. E diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa coroa é Stefanos. Ele diz, porque ele combateu o bom combate, porque ele completou a carreira. Há uma coroa que está guardada para ele. E ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa é a coroa que Deus tem prometido para você. Essa é a coroa. Igreja, nós precisamos saber isso. Meu irmão, você precisa saber isso. Você que está ouvindo esse vídeo, você que está vendo essa mensagem, preste atenção nisso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim, importa que todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E a pergunta é, você quer ser coroado? Você quer receber a coroa da justiça? Você quer receber a coroa que é Stefanos? A coroa daquele que completou a carreira, daquele que foi fiel a Deus? Cristo recebeu a coroa de Deus, a diadema de Deus, porque foi fiel até a morte e a morte de cruz. Que eu e você, a despeito de toda luta, a despeito das adversidades que nós vivemos e que nós viveremos também, a despeito das coisas que estão por vir, das lutas que iremos atravessar, mas o mais importante é que eu e você se encontre fiel, para que recebamos do Senhor a coroa da justiça. E essa, ninguém, nada vai poder tirar essa coroa de nós, que Cristo dá àqueles que completam a carreira e são fiel. Que Deus abençoe a igreja,
que possamos almejar, que possamos desejar essa coroa, essa bendita coroa. Deus abençoe vocês.